Salve sua divina presença, salve sua luz e sua sombra. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a ambiguidade que é a alma humana, sobre este ser paradoxal que todos nós somos, sobre a dualidade com a qual nós vivemos diariamente e na grande maioria das vezes não aceitamos a nossa sombra, porque nós aprendemos que nós precisamos ser bons, bonzinhos, certinhos, educados, e que tudo que é mal que há em nós deve ser combatido, repelido, que nós não podemos aceitar que o mal brote dentro de nós. E então nós vivemos numa luta inglória e insana muitas vezes. Se você já faz parte aqui do canal, então agora se lembra de ativar o sininho para toda quarta-feira você ser avisado que vai ter um vídeo novo que vai fazer diferença no seu dia a dia. Um tema novo, exatamente aquilo que talvez você precise ouvir. Porque aquele dia que você esperava chegar para a sua grande mudança, para a grande reviravolta na sua vida, este grande dia é hoje. O dia que você esperava chegou. No livro Efeito Sombra, do autor Deepak Chopra, temos uma passagem que resume para nós o que nós viemos ver hoje. Ele diz o seguinte: o primeiro passo para derrotarmos a nossa sombra é não tentar vencê-la, é desistir de derrotá-la. Parece muito estranho isso, né? Quando eu desisto da batalha, então eu venço. Como eu vou vencer? Se eu desisto de vencer a minha sombra, será que ela não vai crescer e tomar conta de mim? Nós naturalmente somos seres de luz. E todo ser de luz possui sombra. Vamos começar aí pela parte prática, física. Quando você se coloca ali caminhando sob o sol, você percebe que a sua sombra, ela te segue de alguma forma. Dependendo do horário do dia, ela está à frente, dependendo do horário, ela está atrás, dependendo do horário, ela fica um pouquinho mais para o lado, ou então, quando estamos sob o sol, exatamente ao meio-dia, onde está a nossa sombra? Você já parou para observar isso? Ela está exatamente alinhada com a nossa luz. Ela é una com a nossa luz, porque ao meio-dia a nossa sombra, ela não aparece, ela está ali, em comunhão com a nossa luz, porque a nossa sombra, ela faz parte da nossa luz, ela faz parte da nossa existência. A nossa sombra, ela é aquilo que nós estamos aprimorando em nós. Se nós tentarmos derrotar a nossa sombra, é como se nós arrancássemos uma parte de nós mesmos. Você, para curar uma ferida no braço, não deseja arrancar o braço. A sua ideia é o quê? Curar a ferida no braço e não extirpar aquele membro. Para tratar a nossa sombra, para aprendermos a lidar com a nossa sombra, não precisamos tentar aniquilar a nossa sombra, derrotar de vez a nossa sombra, banir a nossa sombra. Nós precisamos fazer o contrário, honrar, respeitar a nossa sombra. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje, honrar e respeitar a nossa sombra, para que a nossa luz tenha espaço para brilhar. Quando eu rejeito aquilo que eu entendi até hoje que era mal em mim, sentir inveja é mal. Eu não sou uma pessoa invejosa. E quando eu sinto, eu digo invejinha branca. Por quê? Porque me ensinaram que ser mal é sentir inveja, é desejar o que o outro tem. Mas e se eu acolho este sentimento? E olho com bons olhos para este sentimento? Então eu vou ver o quê? Eu também gostaria de ter isso. Será que eu saberia viver nessa situação que o outro está vivendo?
essa outra pessoa tem algo que talvez eu acredite que me faria bem, que me faria feliz, ou então às vezes o sentimento é, pô, eu não consegui ter isso, eu até hoje não cheguei neste ponto. Tá tudo certo este sentimento. Este sentimento faz parte daquilo que nós estamos construindo, da nossa autoavaliação. Quando que este sentimento ele pode se tornar nocivo para a gente e para as outras pessoas? Quando, a qualquer custo, eu vou fazer com que isso aconteça. Quando fazem as crianças, ainda quando estão ali na reconstrução do seu ego, quando a criança vai lá e toma da mão do outro o brinquedo e diz é meu porque é meu, e puxa com tanta força, que é vamos imaginar que a criança puxou com tanta força a boneca ou a pelúcia da outra criança, que arrancou um bracinho, arrancou uma perninha. Então aí houve sim um prejuízo, houve sim uma agressão. Mas quando fica ali no campo de, pô, eu gostaria de ter, se eu olhar para isso e pensar, eu gostaria de ter isso mesmo, é exatamente esta pelúcia que eu gostaria de ter, agora a gente, né, trabalhando a criança interior com o olhar do adulto, da pessoa mais madura, será que era esta pelúcia mesmo que eu gostaria de ter? Ou será que eu apenas gostaria de sair do lugar onde eu estou? Mudar a minha vida? Então é toda a maneira como a gente olha para a nossa sombra. Porque os sentimentos, eles fazem parte da gente. Então tudo aquilo que desperta a minha sombra, eu devo ser grato. Eu devo agradecer. Eu devo honrar estas oportunidades, estas situações onde a minha sombra ela é ativada. Porque é a partir de conhecer a minha sombra que eu vou melhorar, que eu vou aprimorar a minha luz. Se eu ignoro a minha sombra e eu sei que eu sou luz, ótimo, eu não preciso melhorar em nada. Então eu estou estagnada com aquela luzinha. Tudo bem, não importa se a minha luzinha é fraca. Eu prefiro não aumentar a minha luz para não ter que olhar para a minha sombra. Se essa é a sua opção hoje, ok. É seu direito, sua opção, sua escolha. Porque a nossa vida é feita diariamente, a todo instante, de escolhas. Mas eu posso escolher olhar para a minha sombra com amorosidade, com acolhimento. Talvez você consiga fazer isso para as outras pessoas e dizer para a pessoa, não é tão grave assim. Relaxa, tá tudo certo. Tá tudo bem sentir raiva. Tá tudo bem não gostar da mãe. Tá tudo bem odiar o pai. Tá tudo bem não se dar bem com o irmão. Mas quando é com você, como é que você olha? Você se cobra e diz, não, eu não posso, imagina. E tem uma outra forma que foi ali incutida, colocada na nossa mente, que é pecado. Porque Jesus disse, honra teu pai e tua mãe, é pecado. Honra tua família, é pecado. Eu não posso. Não tem como, eu não posso não gostar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de alguém da minha família. Eu preciso gostar. E aí então, você se obriga e não olha para a sua sombra. Tudo aquilo que é forçado, tudo aquilo que eu rejeito ver, tudo aquilo que eu nego enxergar, me aprisiona, me torna refém. E eu não tenho espaço para crescer quando eu estou em cativeiro. Aquilo que eu aceito, aquilo que eu me proponho a ver, a olhar, a acolher, me liberta. Abre um grande caminho à minha frente. Então são as escolhas que a gente faz. Olhar para isso. Ah, mas talvez eu não me sinta pronta, disposto. Neste momento agora eu não me sinto seguro para olhar para isso. Como que eu vou lidar com isso? Este é um segundo passo. O primeiro passo é você estar disposta, disposto a olhar para isso. O segundo passo é buscar um apoio, buscar um auxílio. Você pode encontrar na sua rede de apoio com um amigo, algum familiar, ou você pode buscar, que seria ainda fantástico, um profissional da área que vai te dar este suporte. E então você vai perceber que olhar para a sombra pode ser até divertido, porque você vai aprender a olhar com amorosidade para a sua sombra e dizer, sim, eu sou tudo isso, eu tenho sombra porque eu sou luz. Você vai
se encorajar a ser luz, a mostrar a sua luz. Você não vai mais andar abafando a sua luz, usando uma cúpula como se fosse um abajur para abafar a sua luz. Você vai iluminar simplesmente, assim como o sol, e vai começar a perceber. Quando olhar para a sua sombra ali, refletida no chão, sob a luz do sol, vai dizer: oi, sombra, já te vi, tá tudo certo. Quando a gente aceita, olha para a nossa sombra, a gente vai, é claro, encontrar muitos pontos ali a serem trabalhados. Mas se nós olharmos com naturalidade para esses pontos, às vezes você sente aí uma raiva muito grande e não sabe de onde ela vem. Ela tem uma origem, ela tem um sentido. Você olha para a raiva simplesmente como a raiva. E aí, então, você identifica o quê? Uma pessoa que gera, ou uma situação que gerou esta raiva. Aí você responsabiliza alguém e projeta esta raiva para fora em algum lugar. Se a gente olha para esta raiva como parte nossa, da nossa sombra, não importa quem foi o autor, quem foi o ator do outro lado que gerou na gente esta raiva. Porque o que aquela pessoa, o que aquela situação fez, não é o verdadeiro sentido da minha raiva. A minha raiva, ela foi gerada por algo que há em mim. A raiva é só minha. Ah, mas a outra pessoa também sentiu raiva. Aquela raiva é só dela. São as minhas necessidades, são os meus sentimentos que fizeram gerar a raiva. Os meus gatilhos fizeram gerar a raiva. Já percebeu que às vezes numa mesma situação, aquilo que para você é grande, é irado, tem um peso muito grande, para uma outra pessoa é simples. E vocês estariam talvez na mesma posição. Vamos nos colocar na condição aqui de espectadores do cenário político. Na condição de espectadores do cenário político, para algumas pessoas, isso desperta uma ira muito grande, uma revolta muito grande. Enquanto para outras, sim, há uma observação, há um entendimento de que algo poderia ser diferente, mas não mexe com elas. Não traz essa indignação visceral, que faz até mal fisicamente. Por que será? Aí está. É a nossa sombra ativada. São os nossos sentimentos sendo ativados. Para que a gente consiga o tal equilíbrio tão almejado, é necessário que a gente olhe para a nossa sombra. E esta sombra, ela está no nosso dia a dia o tempo todo. Desde a hora que a gente olha para a cara do vizinho e diz: não suporto esse vizinho, não me dou com ele. Ai, tem uma coisa com esse vizinho, meu santo não bateu. Isso faz parte da nossa sombra. Ok, tá tudo certo. Eu não vou alimentar a minha sombra dando armas a ela, dando munição à minha sombra. Mas eu vou acolher a minha sombra. Eu vou olhar para ela e vou entender o que ela está tentando me mostrar. Por quê? Que movimentos, que atitudes tem? Qual é a expressão facial deste vizinho? A que ele me remete? Que me incomoda tanto, que mexe comigo profundamente. A parte as atitudes da outra pessoa. Nós estamos falando agora sobre mim, sobre você, não sobre a intervenção dos outros, não sobre as atitudes dos outros. Estamos falando apenas do nosso sentimento e das nossas necessidades. No livro O Despertar para o Presente, do mestre Hamad, meu mentor, no qual eu fui instrumento de psicografia, coautora deste mesmo livro, o mestre diz o seguinte: nós enxergamos o mundo pelo que nós somos por dentro, por aquilo que nós somos. Então eu vejo minha sombra refletida no outro e isso me incomoda profundamente. É para isso que nós vamos olhar, para a nossa sombra. Vamos honrar a nossa sombra, vamos respeitar a nossa sombra, tratar a nossa sombra com muito cuidado, sem tentar derrotá-la, sem tentar aprisionar a nossa sombra. Vamos vencer junto com a nossa sombra.
e vamos botar a nossa luz para iluminar o mundo. E hoje, especialmente, para nós fecharmos com chave de ouro, vamos juntos pedir aqui um conselho sistêmico para o nosso sistema, para o meu sistema, para o seu sistema, a qualquer tempo que você esteja assistindo este vídeo. Porque não por acaso você está aqui agora, neste momento, me ouvindo. E ouvindo o que você tem aí dentro. Então nós vamos tirar uma cartinha sistêmica para que ela nos traga um conselho. Eu agradeço pela vida. Quando eu agradeço pela vida, eu agradeço por tudo que vem junto com ela. É um conselho aparentemente genérico, mas é muito profundo, porque dentro da vida está tudo, inclusive minha luz e minha sombra. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença, sua luz e sua sombra aqui comigo e deixo para você um abraço de alma.